A Prefeitura de Ribeirão Preto quer que a concessão de serviços públicos seja feita sem autorização da Câmara. A participação dos vereadores nesse processo é discutida no Tribunal de Justiça. Moradores devem ficar atentos porque as atividades, na maioria das vezes, mexem com o dia a dia dos ribeirão-pretanos. O fornecimento de energia, o saneamento básico, o transporte público são serviços feitos por empresas particulares. À Prefeitura cabe dar a concessão ou a permissão e fiscalizar. Mas quem autoriza é a Câmara Municipal. E é esse aval dos vereadores que está sendo questionado na Justiça. Em processo no TJ de São Paulo, o prefeito Duarte Nogueira pede que seja declarado inconstitucional o teor da expressão. A concessão só será feita com autorização legislativa, conforme o artigo 99 da Lei Orgânica do Município, em vigor desde 1990. Essa ADIM, a meu ver, é uma aventura jurídica e ela colide frontalmente, Ximene, para com o artigo 20 da Constituição Estadual, que diz que acordos ou encargos não previstos na lei orçamentária têm que passar por uma lei autorizativa. Ela fere, inclusive, o artigo 175 da Constituição Federal, que fala que toda concessão ela tem que passar por uma lei municipal ou estadual ou federal autorizativa. É uma aventura jurídica, a meu sentir. De acordo com a Prefeitura, a mudança é necessária por conta do marco regulatório do saneamento básico, que determina que os serviços sejam feitos por meio da administração direta ou indireta à escolha do Poder Executivo. Mas no julgamento da liminar, o TJ já expôs que excluir a Câmara desse processo é diminuir o debate parlamentar. Há necessidade de se fiscalizar o outro poder. E se fiscalizar o outro poder, segundo o check and balance do direito norte-americano, que foi acolhido pelo direito brasileiro, através de lei, processo legislativo e fiscalização desse processo legislativo e posterior fiscalização quanto à execução desse contrato administrativo. Logo, esta ADIM, ela é de uma impropriedade jurídica fantástica e ela tem que ser derrubada. E nesse voto, nessa primeira decisão liminar, o desembargador já se orienta nesse sentido, citando até precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, que é a ADIM 331, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, e citando vários precedentes jurisprudenciais do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator do processo, o desembargador Roberto Caruso Costabile e Solimene, ainda afirma que a participação do Legislativo impede contratos ruinosos, ou seja, que podem provocar danos aos cofres públicos. É o que também aponta esse especialista em administração. Com certeza, porque você centraliza a decisão na mão de um único indivíduo, diminui a capacidade de fiscalização da própria Câmara, que poderia ser preventiva no caso de passar pela Câmara antes de ser feita a concessão. Então você acaba tendo aí um espaço muito maior para que haja favorecimento de empresas, favorecimento de grupos econômicos, em detrimento do interesse da população da cidade. Leonardo afirma que excluir a exigência de autorização da Câmara para a concessão de serviços públicos é ainda prejudicial aos ribeirão-pretanos, que têm no Legislativo um instrumento de aproximação e discussão com os gestores públicos, uma vez que os serviços desenvolvidos pelas concessionárias e permissionárias mexem com o cotidiano de todos nós. Voltamos àquela questão de um único indivíduo com poder total para dizer o que pode, o que não pode em termos de concessão, o que deve ser feito, o que não deve ser feito em termos de concessão. Enquanto, na verdade, o poder manifesto do povo não está no executivo, está no legislativo, onde existe uma pluralidade de ideias que representam de maneira mais significativa os diversos interesses da população. O executivo nunca consegue ser tão representativo quanto o legislativo, por se tratar de um único indivíduo. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão reforçou que a Lei Orgânica Municipal está em desacordo com a legislação federal vigente, devendo ser declarada inconstitucional. A gente segue falando sobre esse assunto. Tenho o prazer de receber aqui no canal digital da Clube o cientista político José Elias Domingos. José, no âmbito do debate político, de ideias, como o senhor analisa o fato da Prefeitura querer que a concessão de serviços públicos seja feita sem essa autorização dos vereadores? Ótima tarde a você.
Ótima tarde, André. Ótima tarde a todos. Eu estou em sintonia com o relatório do processo, tá, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Primeiro, pela afirmação da importância de se ampliar o debate, tá, parlamentar sobre realizações orçamentárias. Isso é fundamental. Segundo, da relevância jurídica do Poder Legislativo em aprovar convênios que resultem em cargos do Estado. Tá? E terceiro, pela reiteração, né, do sistema de freios e contrapesos, como bem a reportagem mostrou, entre os poderes. Ora, André, se a gente está falando de licitação para prestação de serviço público, a gente não pode categoricamente afirmar que há ingerência do Legislativo na competência específica do Poder Executivo, né? Não dá para afirmar isso. Agora, José, quais interesses podem estar por trás de quem propõe uma medida como essa? É que a questão, né? Um dos pontos passíveis de interpretação jurisprudencial, inclusive nessa DIN, ela versa sobre as modalidades de licitação, tá? Que poderiam englobar, por exemplo, essa demanda de valorização do Legislativo. Ora, nós estamos reforçando a necessidade do poder de fiscalização do Legislativo. Inclusive, como também foi mostrado na reportagem muito bem, é essa necessidade da divisão dos poderes, né? E a gente alerta, por exemplo, para o Barão de Montesquieu, que é um dos pensadores da divisão tripartite, né? A concentração de poder, ela tende a gerar o abuso dele. É fundamental essa descentralização das esferas de decisão e fiscalização. Na hipótese disso realmente acontecer, nós estamos dando um passo perigoso rumo ao autoritarismo administrativo? Seria mais ou menos isso? Essa palavra autoritarismo ela é bem forte, mas ela é interessante porque ela vai justamente no sentido contrário do que representa efetivamente a valorização da Câmara dos Vereadores, tá? Até porque o Legislativo, ele tem a prerrogativa de englobar a pluralidade de perspectivas de uma sociedade civil, tá? Que é naturalmente plural. Ou seja, o Legislativo é a casa do povo. Então, quando a gente está falando de concessionários, permissionários, que executam serviços que impactam na vida dos cidadãos, ora, por que a gente não amplia esse debate? Porque essas ferramentas de controle institucional estão sendo contestadas. A prefeitura, ela parece que ela está indo no sentido, obviamente, de tentar limitar um pouco o controle social da política, né? Nós sabemos que em muitos casos essas concessões elas são boas alternativas, ajudam inclusive a administração pública, só que sem transparência aí é um risco. Sim, claro, né? O próprio texto da Lei 9.897 ele incorpora o preceito da concessão, né, do serviço público com prévia licitação, né, e observância dos princípios da legalidade, publicidade, moralidade, igualdade, julgamento por critérios objetivos. O que a gente está reiterando aqui é fundamental fazer isso, as pessoas entendam. É uma obviedade, quanto maior o escopo do debate e análise dos processos licitatórios, maior são as possibilidades de transparência na gestão de recursos públicos, né? Ribeirão Preto tem aí um exemplo icônico disso que nós estamos falando, que é a relação com o consórcio pró-urbano. Às vezes até parece que a prefeitura defende as empresas do consórcio. Esse também é um risco de centralizar essas concessões nas mãos apenas do executivo? A administração pública se faz com bons exemplos, né? E às vezes duras penas, né? Com riscos muito altos. E essa questão do pró-urbano é um debate intenso que ocorre dentro dos poderes políticos de Ribeirão Preto e isso tem que servir como exemplo. Óbvio que tem que servir como exemplo. O Legislativo tem atuado durante anos, né? Nessa tentativa de fiscalizar efetivamente a prestação desse serviço. Agora vocês imaginem só se a Câmara dos Vereadores ela perde a prerrogativa de fiscalizar concessões. O Poder Executivo vai poder fazer o que quiser, sabe? Isso não é só nessa gestão, isso vai se prorrogar para outras gestões. Esse é um tipo de iniciativa que ela tem vida curta, exatamente porque ela prejudica gestões futuras de fiscalização do Poder Municipal. José Elias Domingos, cientista político, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Um forte abraço, André, um forte abraço a todos. Até mais.